Algumas semanas atrás eu postei um vídeo aqui contando a vocês que a magia teve o poder de aos poucos me tornar cada vez mais cético. Claro, hoje eu não posso me designar como cético mesmo, eu não posso carregar essa alcunha, porque o meu processo de aprendizado e descobrimento acaba por fundir certas questões as quais não levam em conta somente o caráter provacional, por assim dizer, das coisas. Em outras palavras, eu costumo buscar o cerne das questões que passam pela minha vida, e isso me leva ao ceticismo, mas ainda tem muitas questões em que eu acredito e isso não é um processo tão cético assim. A grande diferença aqui é que, enquanto eu vou buscando as respostas para as perguntas que preciso criar, por conta do tipo de trabalho que eu tenho, da forma como eu vejo a vida, sou levado a acreditar em coisas de forma momentânea, acreditar por um tempo, até que eu consiga pesquisar melhor sobre o fato, para que eu possa ver, de forma sistemática e pragmática, a real questão por trás disso. Foi assim com várias coisas e hoje eu vou contar a vocês sobre uma delas. Sobre o processo que me fez perguntar a respeito e chegar à conclusão de que Deus, no final das contas, é só um conto de fadas. Seja bem-vindo. Meu nome é Nino Derani, eu sou psicanalista e pós-graduado em neuropsicologia, magro e metista, e quero te convidar a falar um pouco mais sobre as artes mágicas. Antes de mais nada, eu acho que eu preciso comentar algumas coisas com você para que o roteiro deste vídeo consiga caminhar sem muitos problemas, pode ser? A primeira dessas coisas é que é natural do ser humano mudar. É engraçado eu ter que falar sobre isso, dado que a única constante do universo é a mudança. Enquanto criança, nós mudamos o tempo todo, só que conforme nós vamos crescendo e envelhecendo, esse processo de mudança se torna algo mais complicado e muitas vezes até impensável. Quando criança, nossa capacidade de aprendizado está a todo vapor e nós somos naturalmente curiosos e nos acostumamos a fuçar a vida e nos dispormos a fazer o que a gente tem que fazer, aprender. Esse processo já é até bastante romantizado nos dias de hoje, dentro das cadeiras universitárias que vão trabalhar com o ensino e o aprendizado, como por exemplo a licenciatura em alguma disciplina. Vamos aprendendo que quanto mais velho vamos ficando, mais difícil fica a nossa capacidade de aprendizado. Não que seja impossível aprender novos truques, mas fica difícil, e isso por uma série de razões. Os nossos cérebros, se não forem bem treinados, se tornam preguiçosos e lentos. As sinapses, neurogênesis, acontecem em menor número e criar novas conexões neurais se torna mais dispendioso quando a gente fala de energia. Outro fator que colabora com essa dificuldade de aprender coisas novas quando a gente vai ficando mais velho tem a ver com a nossa crescente percepção de que certas coisas dão certo em detrimento de outras. E é daí que vem a famosa teimosia dos velhos. Conforme vamos passando por experiências ao longo da vida, vamos notando que algumas dão certo e outras não. Isso vai para o nosso inconsciente, aquele mesmo lugar que o cérebro usa para pegar as informações e responder às situações que nos são apresentadas. Quanto menos experiência temos ao longo da vida, mais difícil vai ficando termos novas experiências. Uma boa forma de exemplificar isso é o nosso gosto por comidas. Se nós temos muitas experiências com vários tipos de comida diferente ao longo da vida, fica mais fácil de nós termos a vontade de experimentar coisas novas. Para pessoas que têm a vida mais difícil, por exemplo, e não conseguiram desenvolver essa característica por conta da dificuldade da aquisição de novos ingredientes e tudo mais, fica difícil para essa pessoa consumir novos tipos de alimento, porque o nosso cérebro não construiu cadeias neurais suficientes para que a pessoa estivesse disposta a isso, sacou? Um outro exemplo disso são as novidades tecnológicas que a sociedade vem propondo. Sempre que uma nova tecnologia aparece, as pessoas com menor capacidade de mudança, com cérebros mais lentos e preguiçosos, tendem a resistir a isso. É aquela história. Quando a lâmpada elétrica apareceu, os fabricantes de vela resistiram a isso. Alguns, mais acostumados a mudanças, mudaram a sua forma de ganhar dinheiro e se adaptaram. Os outros faliram. A internet fez isso com o pessoal do jornal e o YouTube com o pessoal da TV. O processo de aprendizado contínuo e constante faz com que estejamos, de alguma forma, abertos a novos aprendizados constantemente, como se o nosso cérebro estivesse crescendo de forma contínua e exponencial.
Quanto mais a gente sabe, mais vontade de saber a gente tem. O que faz aquela velha frase, tudo que eu sei é que nada sei, ter muito sentido, mas não do jeito que as pessoas estão acostumadas a colocar aqui no YouTube. Bom, então entendemos que quanto mais velho a gente vai ficando, se não temos o costume de aprender coisas novas, de descobrir coisas novas, fica mais difícil para que a gente continue aprendendo e descobrindo essas coisas. Beleza? Isso tudo que eu disse aqui para você não é achismo da minha parte, é ciência e, como sempre, os artigos que eu uso para embasar o que eu estou dizendo estão aqui embaixo no campo de descrição do vídeo. Isso tudo que eu disse até aqui tem uma decorrência importante, pois eu não sei se você percebeu, mas isso tudo quer dizer que a idade não necessariamente é sinônimo de sabedoria. Muitas vezes, inclusive, é o oposto. Sabedoria tem a ver com prática. Geralmente a gente costuma dizer que o conhecimento é a parte teórica da sabedoria, tal qual a sabedoria é a parte prática do conhecimento. E isso quer dizer que sim, com a idade se acumula sabedoria naquelas situações onde o conhecimento se torna prático. Mas também se torna burrice nas partes onde não há conhecimento e só há prática. Por exemplo, uma pessoa pode se tornar um motorista sábio quando ele dirige há muitos anos e aí vai aprendendo a conhecer as estradas, os caminhos, o próprio carro, como se deslocar bem e tudo mais. Ele adquiriu o conhecimento e transformou isso em sabedoria. Agora, um motorista também pode dirigir a vida inteira e não conhecer nada de mecânica, não conseguir contornar o trânsito, pois ele não aprendeu sobre os horários de rush da cidade e nem sabe onde ficam os pontos de alagamento e tudo mais. Tudo isso para dizer que a idade realmente pode trazer sabedoria, mas também pode acumular burrice dependendo de como você leva a vida. Excelente. O que isso tudo tem a ver com o meu processo de ateísmo? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses. Essa frase é de um dos maiores pensadores de todos os tempos, Sócrates. E eu acho que ela resume bastante o meu processo de ateísmo. Eu nunca fui um bom religioso e isso se dava exatamente porque eu precisava tentar entender o que estava acontecendo. Não fazia muito sentido para mim a colocação de certas informações que vinham de lugar nenhum só porque alguém disse que era assim que tinha que ser e esse processo me levou a descobrir outras coisas. A situação de olhar para os livros da Bíblia, por exemplo, ao longo do catecismo, e ver que um certo povo resolveu criar uma torre grande o bastante para tocar os céus, e que naquela época Deus tinha ficado bravo e feito todos falarem línguas diferentes, e entretanto, nos dias de hoje, termos estruturas muitas vezes maiores do que as maiores estruturas feitas no mundo antigo, e sem nenhum tipo de consequência, me irritava um pouquinho. Dizer que Deus era perfeito e ao mesmo tempo que ele teve que destruir a humanidade porque tinha feito criaturas que deram errado, era um insulto à minha inteligência. Por conta disso, eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre o que alguns especialistas acabavam dizendo sobre essa figura tão controversa e que ainda assim era tão amada. E foi mais ou menos durante meus 26, 27 anos que eu entrei em contato com o estudo da retórica. E ao longo do período em que eu estava aí, conheci as famosas falácias lógicas. Falácia é uma trapaça intelectual ou forma discursiva que a gente usa para manipular o nosso oponente de debate. Quando aquele negócio que o pessoal faz hoje em dia, sabe? Quando você diz que uma determinada pessoa por aí fez um monte de coisa ruim no governo e a pessoa que está debatendo com você responde: mas e o Lula? E o PT? Então, isso é uma falácia. Porque o governo anterior ter feito algo bom ou ruim não tem necessariamente a ver com o que a gestão agora está fazendo. Enquanto eu estudava as falácias para me aprimorar na arte do discurso, para assim conseguir ser um mago melhor, dado que os magos controlam narrativas, né? Eu encontrei uma falácia particular chamada Deus das Lacunas. Essa falácia é uma espécie de evolução da falácia da ignorância e caracteriza-se por responder questões ainda sem solução, com explicações, muitas vezes sobrenaturais que não podem ser averiguadas. Sendo sobrenaturais as respostas para as questões em aberto, provar-se-ia a existência de fatos que não podem ser entendidos pelo homem. Nessa falácia, ignora-se a realidade e apela-se para uma explicação irracional. Em outras palavras, a falácia do Deus das lacunas diz pra gente que Deus meio que existe, mas só naqueles locais onde a pessoa não consegue explicar, onde há uma lacuna de conhecimento.
Sem conhecimento, é preciso de fé para explicação, já que fé não precisa de razão, de lógica ou de comprovação. A fé exige, na verdade, a falta de tudo isso. Fé é acreditar sem saber, ou seja, fé é o que sobra quando o conhecimento não existe. Pode parecer bobagem isso, mas se você pensar bem, vai ver que faz todo sentido. Ao longo da história do homem, Deus sempre esteve onde o homem não explica. Só que, felizmente, alguns de nós buscamos sempre aprender mais. E isso quer dizer que, aos poucos, essas coisas vão sendo explicadas e com isso, Deus vai indo cada vez mais para lá. Antes, Deus ficava em uma caverna. Até que entraram nessa caverna e não viram Deus lá. Deus, depois, começou a habitar o alto do monte. Até que o homem subiu o monte e Deus não estava lá. Deus então também passou a habitar no alto da montanha. Até que o homem subiu a montanha e não haviam deuses ou Deus lá. Então Deus foi para o céu. Mas hoje a gente tem satélite e não temos deuses lá. Aí Deus foi jogado no único lugar onde não é possível da gente acessar. O lugar metafísico. Trazendo a metáfora para a nossa vida hoje, antes a chuva, os raios, tempestades eram feitas pelos deuses. Até que descobrimos como essas coisas funcionam. E aí a gente parou de falar disso e dominamos as chuvas, raios e tempestades. Antes, terremotos, vulcões, doenças, pestes, catástrofes, os humores humanos, tudo eram terreno dos deuses. Até que aprendemos o que isso era de verdade e os deuses deixaram de existir. Simples assim. Antes Deus era responsável pelos milagres, mas cada vez a gente vê menos milagres acontecendo. E isso basicamente porque a gente sabe como as coisas funcionam. Então, o que é Deus no final das contas? Aí a gente vê as religiões mais novas e doutrinas da nova era que resolveram esse problema do lugar de Deus, falando que Deus não precisa de um lugar, porque ele não é quem, ele é o quê. É uma coisa, uma energia que permeia o universo, mas embora seja uma energia, ainda tem uma espécie de vontade própria e tudo mais. Eu acreditei nisso também por um tempo, ao longo principalmente da minha estadia na Umbanda, mas aí eu percebi uma coisa. Como a energia pode ter uma inteligência, se basicamente a inteligência se dá por processos neurais, ou seja, depende de um corpo? Aqui eu sei, a filosofia se perdeu um pouco por um tempo, sugerindo que na verdade a inteligência é algo que fica além do corpo físico e superaria a matéria de alguma forma. E eu sou até capaz de entender de onde isso vem, porque no final das contas, quando a gente pensa, parece que realmente o pensamento se dá fora do nosso corpo físico. Quando a gente ouve a nossa voz interna, parece que é algo externo ao corpo que nos fala, dado que a gente ouve essa voz e meio que não é pelo ouvido. Só que, com o tempo e meu explorar das coisas, eu comecei a perceber que esse lance até poderia fazer sentido, mas o universo não é um lugar tão inteligente assim. Aliás, é bem o contrário. Embora tudo seja feito e construído segundo alguma dinâmica, essa dinâmica não necessariamente é organizada por alguém ou alguma coisa, a não ser as próprias leis da física. E essas leis não foram criadas, ou se foram, quem a criou é um puta de um sacana. Para pensar comigo aqui, ó. Tudo tende ao caos, e o caos só vai parar quando não tiver força suficiente para continuar. Isso quer dizer que basicamente a entropia vai continuar fazendo os sistemas tenderem a menor quantidade de energia possível, o que vai fazer com que um dia todos os átomos estejam tão longe uns dos outros que simplesmente tudo deixe de existir. Tudo o que a gente faz tende a essa entropia, e tudo o que acontece daí para frente é só consequência dessa situação. A situação não precisa de um criador para que seja assim. Ela só é porque é assim que as coisas agem e é só. Quando li o livro do astrofísico Lawrence Krauss, por exemplo, sobre a origem do universo, The Universe from Nothing, e ele explana de uma forma bem provável de como tudo isso começou e por que tudo é como é, a gente vê que não é mais uma necessidade de Deus na equação. Aqui a gente entra na famosa expressão de Einstein sobre Deus de Spinoza. A natureza como sendo Deus, mas não da forma panteísta de ver as coisas. Deus seria só o que nos traria a soma de tudo que existe. Conforme eu ia me aprofundando nessa história, mais efêmera ficava a figura de Deus e conforme eu evoluía na Umbanda, mais eu via que a existência dessa entidade se tornava completamente inútil. Se nada do que acontece depende de Deus, nada do que foi feito por Deus, então por que isso seria relevante? O primeiro passo para o ateísmo começou exatamente com essa questão. Para que Deus precisaria existir? Aqui
eu comecei a perceber que a discussão sobre isso era completamente irrelevante. A gente faz o que quer fazer e o que a gente tem em resposta é simples consequência do que a gente fez. E é só isso. Nessa época, essa conclusão a qual eu cheguei me deu primeiramente uma sensação de vazio que perdurou por alguns meses aí. O fato de não ter ninguém olhando para nada e a percepção de que o que acontecia na minha vida era reação a uma ação que tomei, e algumas vezes essa ação era tão inconsciente ou tão pequenininha que mal era perceptível, deixou meio que ao léu na vida. Mas isso não durou lá muito tempo, porque ao mesmo tempo que ninguém olhava por mim, e isso me deixava com vazio, isso trazia uma responsabilidade em cima de mim sobre os fatores da minha vida. O que fez com que, com o tempo, eu fosse assumindo essa responsabilidade. Eu não tenho que esperar as coisas acontecerem porque elas não vão acontecer assim. Eu tenho que fazer com que elas aconteçam. E a história de tornar o Deus do círculo que eu já aprendia na magia passou a fazer todo sentido aqui. Quando eu cheguei nessa percepção, eu comecei a colocar as coisas em teste e fazer cada vez mais coisas pensando nas consequências dos meus atos. Com isso, eu passei a tomar mais conta da minha própria vida e percebi que essa ação fazia todo sentido. Porque finalmente as coisas começaram a acontecer do jeito que eu queria e na hora que eu queria. Comecei a ver que nada dependeria dessa força. Isso era tão real que, no mundo atual, existem mais de 4.000 formas de ver essa força. Muitas delas completamente antagônicas e que, entretanto, nenhuma anula a outra. Se Deus realmente existe, por que nenhuma delas é melhor? Aqui, enquanto realmente começava a ver que a existência dessa entidade não fazia lá muito sentido, também comecei a perceber o perigo que uma religião pode trazer aos seus fiéis. E foi aqui que, concomitantemente, comecei também a me tornar um antirreligioso. A religião, ao deter o significado completamente inventado de uma coisa que não existe, pode exercer a função de controle, além de qualquer outra coisa. Eu, como mago, não posso me deixar controlar. Bom, esse não é um texto aqui para dizer a você que deixe de acreditar no que quer que você acredite. Sinceramente, correndo o risco de parecer um pouco rude, eu não me importo com o que você faz na sua vida. Você, assim como eu, não somos tão importantes. E se você continuar acreditando em conto de fadas ou não, realmente não me faz diferença. Desde que um não atrapalhe o outro com isso. A religião tende a obrigar que o outro atrapalhe? Sim. E se você quiser, a gente pode falar mais sobre isso no outro vídeo. De qualquer forma, a única coisa que importa aqui é saber que quem manda no quê, quem realiza o quê e quem faz o quê. E a resposta para essas 3 perguntas é uma só. Você. Você está no centro da sua vida, ou pelo menos deveria. Você é quem deveria ditar as regras e você não deveria baixar sua cabeça para mais ninguém no universo. Você meio que já faz isso. Adaptando, por exemplo, Deus à sua vontade, não seguindo à risca nenhuma das interpretações do que seria Deus. Só falta, na verdade, um pouco de coragem para que você assuma o que acontece com você. E para que você saiba que a responsabilidade é sua. Fazendo isso, eu posso garantir, vai doer no começo, mas sua vida vai ficar cada vez mais fácil. Seja você o Deus do círculo. Se você quer aprender a fazer isso de verdade, sem se tornar escravo ou seguidor de nada, você pode entrar lá no Teoria da Magia e começar agora mesmo o seu processo de evolução, aprendendo o que só a magia e a filosofia hermetista pode te prover. Clica aqui embaixo no link, se matricule e aprenda a se tornar alguém completamente diferente do que você poderia imaginar. Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor do que você foi até agora.